Bom, a primeira coisa que você tem que fazer quando resolver construir a sua casa é escolher o terreno, né? E que escolha difícil. Tem 1000 fatores que você tem que levar em consideração na hora da escolha do terreno. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre como escolher o terreno ideal para você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no tamanho que esse terreno tem que ter. E como que você vai fazer isso? Você vai primeiro pensar que tamanho tem que ter a sua casa, né? Qual vai ser a sua necessidade? Então, pense no que você quer para sua casa. Quais são os seus principais desejos para casa? Eu quero ter sala de jantar, sala de almoço, ou não, eu quero ter uma cozinha com uma área pequena para as refeições, eu quero ter dependências de empregada ou não, eu só quero uma lavanderia simples, eu quero ter uma área de lazer ampla, eu quero quartos maiores, quartos menores, com closet, sem closet, enfim. Tem uma série de coisas que você tem que pensar, botar tudo isso no papel para você tentar chegar numa área aproximada da sua casa. Né? Então é bom fazer pesquisas de outras casas que foram construídas, a metragem que elas têm, qual é o programa que elas têm, né? Eu digo, enfim, como que é essa casa, o que tem dentro dessa casa, para você ter já uma ideia do tamanho que você vai precisar para a sua casa dos seus sonhos, né? Porque cada um tem uma necessidade diferente. Então, isso é uma questão para você definir o tamanho do seu terreno. Outra questão é se você vai querer uma casa que é térrea ou um sobrado, né? Com 2 pavimentos, 3 pavimentos, enfim. Então, isso também interfere bastante. Se você vai querer uma casa térrea, esse terreno provavelmente vai ter que ser um pouco maior, né? Se você vai querer uma casa que vai ser um sobrado, então esse terreno já pode ser um pouco menor. Então, esse é um outro fator que você tem que pensar e analisar para a escolha do seu terreno. O importante que a gente tem que avaliar quando for escolher o terreno é a topografia do terreno. Como que esse terreno? Se ele é um terreno mais plano, se ele é um terreno com aclive, se ele é um terreno com declive. Então, essas características todas vão já dar vão dar uma boa ideia para você de como vai ser esse projeto, como ele vai ter que ser para você aproveitar melhor essa topografia. Então, se você já tem em mente que você quer uma casa totalmente plana, sem níveis, enfim, que seja uma casa com uma acessibilidade maior, né, sem muita escada ou rampas ou coisas desse tipo, então prefira terrenos mais planos, né? Agora, se você quer um terreno, eu quero um terreno que tenha declive, porque eu quero fazer uma área de lazer, uma piscina com borda infinita, então eu quero aproveitar esse declive para poder fazer tudo isso. Então, um terreno com declive pode ser legal, né? Um terreno com mais aclive, talvez você vai ter que fazer uma casa um pouco mais alta. Então, é legal você analisar isso e tentar pensar se você já tem alguma ideia de como você quer a sua casa para escolher um terreno que tenha uma topografia mais adequada ao que você quer para sua casa, né? É claro que o profissional que você encontrar, né, um bom arquiteto, ele vai encontrar boas soluções para poder aproveitar a topografia do seu terreno. Mas se você quiser uma coisa que não condiz com aquela topografia, por exemplo, uma casa totalmente plana num terreno com muito aclive ou muito declive, você vai ter que gastar muito dinheiro para fazer a movimentação de terra, ou retirar a terra ou colocar terra. Além disso, você tem um terreno com aclive e com declive, são terrenos que você gasta mais com muros de arrimo, né? Que é um valor considerável na tua obra. Então, um terreno mais plano, ele normalmente, o custo dessa construção já é um pouco menor, pelo fato de você não ter que gastar com muros de arrimo. Então, analisem bem a topografia do terreno, já tentem já ter uma ideia de como você quer essa casa. Eu quero uma casa mais alta, com vários níveis, ou não, eu quero uma casa mais plana, sem muitos degraus, sem muitas escadas, porque isso vai te trazer bastante economia e agilidade na obra, se você escolher um terreno com uma topografia já mais condizente do que você vai querer em relação ao projeto. Eu recebo muita pergunta também sobre terrenos de esquina.
Gente, como qualquer coisa na vida, tem vantagens e desvantagens. Então, vou tentar explicar para vocês um pouquinho quais são as vantagens e as desvantagens para vocês poderem, para facilitar um pouquinho na hora da escolha de vocês. O terreno de esquina, ele tem normalmente duas faces voltadas para a rua. Então, ele vai te proporcionar um projeto com muito mais fachada, né? Então, o tratamento dessas fachadas, ele tem que ser muito bem pensado, porque é uma casa que vai ficar muito mais visível, né? Então, a fachada, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a fachada. Ela tem que ser mais interessante, mais bem trabalhada, que para o arquiteto é muito legal, né? Eu acho que torna aquele projeto mais interessante quando ele tem mais fachada. Ao mesmo tempo, ele é um projeto que ele tem, como ele tem duas faces para a rua, você consegue dividir melhor os acessos. Então, de repente, garagem, acesso principal, acesso de serviço, também é uma vantagem na hora de projetar. Agora, eu acho uma desvantagem muito grande dos terrenos de esquina, porque você normalmente vai ter um recuo frontal, né, em todos os terrenos. E num terreno de esquina, esse recuo frontal, ele é em toda a parte que dá para a rua. Então, você tem ali uma área muito grande de recuo frontal, né, e de recuo que dá para a rua. Então, você perde muita área de construção. Então, se você for pegar um terreno que ele é menor, então isso tem que ser estudado, tem que ser bem pensado para você não ter surpresas. Eu já vi aí diversas pessoas comprar o terreno e vêm me falar: nossa, que absurdo, eles querem que eu deixe um recuo. Gente, é normal, entendeu? Saiba que isso vai acontecer, você vai precisar deixar o recuo em todas as faces que dão para a rua. Então, você vai perder uma área de construção muito grande. Então, ele tem que ser um terreno maior, mais generoso para você, não, para essa questão do recuo não interferir tanto no seu projeto. Uma coisa muito importante é você descobrir a posição geográfica do seu terreno. Aonde está o norte do seu terreno, né? Vai lá no Google Maps que você descobre. Não é nada muito complicado, não. Por quê? Eu vou explicar. No Brasil, a maioria das cidades são mais quentes, né? Então, a nossa preocupação como arquitetos aqui é tentar projetar de uma forma que a gente favoreça a construção para as faces mais frescas, né? Sem tanta incidência do sol. Então, o sol, ele faz um caminho, né? Então, ele nasce lá no leste e ele se põe no oeste, né? Então, esse caminho, a face oeste é uma face que pega todo aquele sol da tarde. Então, é uma face muito quente. Então, a gente normalmente não tenta, né? Procura evitar colocar grandes aberturas e voltar janelas, enfim, de quartos, às vezes até os próprios cômodos para a face oeste, que é uma face muito quente. Então, você descobrir aonde está o seu norte e como que isso vai ser distribuído ali no terreno é muito importante, porque às vezes é um terreno que tem a maior face voltada para a face mais quente. Então, aquela casa vai ficar realmente um forno, entendeu? Então, você tem que priorizar a face leste, que é o sol da manhã, que é um sol mais ameno, né? Até a face sul, que é uma face que não pega tanto sol, para colocar os ambientes de maior permanência, né? Como dormitórios e sala, e deixar os ambientes que têm menor permanência, como banheiros, área de serviço, depósitos, para essa face que é uma face mais quente. Então, quando você descobrir aonde está a sua pior face em relação ao sol, você já vai ter uma ideia de como isso vai ser desenhado ali no terreno. Outra coisa legal é você também ver a documentação do terreno, né? Se ele se tá legalizado na prefeitura, se ele tem escritura, se não tem nenhum débito de impostos, enfim, na própria prefeitura. Dá uma olhada, ver se está tudo certinho com a parte legal do terreno antes de fechar negócio. Outra dica bem importante é analisem o entorno do terreno, não só o terreno em si, gente. Analisem tudo que tem em volta do seu terreno.
Se você tem já vizinhos, né? Se você tem terrenos, porque se você já tem vizinhos, você já sabe o que tem ali. Então o arquiteto, ele vai projetar já olhando para esses vizinhos. Esse vizinho aqui, ele tem muitas aberturas voltadas para cá, né, para essa face do terreno. Então eu vou tentar criar alguma coisa que dê mais privacidade para casa, né? Ou o vizinho do outro lado é uma casa muito alta, então eu não posso construir uma casa muito baixa para não ficar enterrado. Então, analisem esse entorno. Eu tenho bastante vegetação em volta, então isso vai dar um conforto térmico também legal para casa, né? Do que você ter um descampado sem árvores. Converse com os vizinhos. Eu acho que isso é uma dica muito importante. Vai lá, dá uma batidinha na porta, se apresenta. Olha, eu tô olhando o terreno e tal. Como que foi a sua obra? Como que foi esse processo para você da obra? Você vai ter já, se o vizinho for bacana e te der as informações, você já vai ter bastante informação para poder avaliar a escolha do terreno, né? Porque pode ser que você, na hora de fazer a fundação da sua casa, você encontre muita água no terreno, ou seja, um terreno que tenha muita água, um solo muito mole, que vai te obrigar a ter uma fundação e uma estrutura ali mais reforçada, ou seja, mais gastos. Às vezes você é um terreno, uma área que tem muita pedra, então quando você for fazer toda a movimentação de terra no seu terreno, se você encontrar uma pedra, você tem que remover essa pedra. Às vezes a pedra é gigantesca, você tem que implodir a pedra, então tudo isso é custo, tá? Então conheça os vizinhos, se você já tiver, se onde você for construir já tiver vizinhos, para você entender como é que é o solo, para você entender como que é, né, o condomínio ou o bairro que você escolheu, até para tentar entender como são esses vizinhos, se são vizinhos muito bagunceiros, se são pessoas mais calmas, que tem criança, não tem criança, porque eu acho que tudo isso interfere bastante na escolha do terreno. Também não podemos esquecer de conhecer as normas de construção, sejam elas ditadas pelo município, né, ou às vezes até pelo condomínio, se caso a casa for construída dentro de um condomínio fechado, porque o condomínio às vezes tem normas mais restritivas do que o próprio município. Então a questão dos recuos, a questão de número de pavimentos, para ver se o que você quer, o que você precisa, cabe ali, né? Vai ser possível ser construído ali. Então é sempre bom dar uma estudada nas normas, né, e regras do município para a construção. Também é legal bater um papo com o condomínio, se você for construir dentro de algum condomínio, ou até conhecer melhor o bairro que você vai construir. Porque é muito importante você entender a infraestrutura que você tem. Energia elétrica, cabeamento de telefone, internet, então gás, coleta de esgoto. Parece meio básico o que eu tô falando, mas não é. Então, principalmente falando em interior e tal, tem muitas regiões que são mais afastadas, por exemplo, que não tem fibra ótica para internet, então é uma internet, né, de baixa qualidade. E hoje em dia, gente, não dá, entendeu? Eu que trabalho muito na internet, não tem condição. Hoje em dia as pessoas estão conectadas o tempo inteiro. Muita gente faz home office, né? Então precisa ter uma internet de qualidade. Então pergunte, se informe, quais são as limitações em relação a algumas as concessionárias, né? Tem alguns terrenos que tem viela no fundo do terreno, que é onde passa rede de esgoto, uma série de coisas, e você não pode construir. Então é legal entender a infraestrutura do condomínio ou do bairro que você vai construir, para poder saber algumas limitações que você vai ter ali, tá? E a última dica, que não é muito ligada à arquitetura, mas eu acho importantíssima, então eu vou dar de qualquer jeito, tá? Gente, quando você for escolher o terreno, avaliem bem o bairro que você está inserido, a localização desse bairro, desse condomínio. Se você tem boas escolas próximas, se você tem padaria, se você tem farmácia, se você tem bom acesso para
rodovias, dependendo, eu tô falando mais de interior porque a gente tô no interior, mas eu acho isso fundamental, né? É muito importante, né? Porque hoje em dia a gente está se deslocando o tempo todo e praticidade, eu acho, ter as coisas próximas, ter facilidades perto de onde você vai morar é muito importante. Mesmo que você queira, eu quero morar num lugar, né, bem calmo, bem tranquilo, mas pense nisso, porque principalmente se você tem filhos que vai ter que levar na escola, é leve e busca. Então, a localização, né, aonde esse terreno está inserido, aonde ele, quais são, o que está em volta desse terreno, o que ele te oferece, né, de facilidades ali, também é muito importante. Então, acho que foi isso, as minhas principais dicas sobre a escolha do seu terreno. Então, nos próximos vídeos nós vamos falar de vários outros assuntos bacanas. Então, se você vai construir, construir a casa dos seus sonhos, assista todos esses vídeos que vai ser muito bom pra você, vai te ajudar muito, 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 tá bom? Beijo!